Você já participou ou teve a iniciativa de um projeto que ficou na dúvida sobre se ele iria dar certo ou não? Creio que todos nós poderíamos responder com um sim a esta pergunta. A incerteza faz parte de muitas de nossas atividades. Na maioria das vezes, não temos a convicção se nossas escolhas foram as melhores, se nossas decisões foram as mais acertadas e se nossos empreendimentos serão de fato bem-sucedidos. Não temos garantia de que a vida irá nos sorrir, mas o nosso envolvimento na obra missionária, o nosso envolvimento na tarefa e missão dada por Cristo para a sua igreja tem toda a garantia de sucesso. É um envolvimento que podemos entrar nele com a certeza de que será bem sucedido. As duas próximas linhas do hino que Paulo cita, que nós estaremos tratando hoje pela manhã, lá em 1 Timóteo 3,16, nos demonstram isso. De fato, as 4 últimas linhas tratam também desta verdade, mas nós nos concentraremos na 3ª e na 4ª linha. A carta de 1 Timóteo foi escrita por Paulo para Timóteo, um dos seus colaboradores mais fiéis e também mais amados por Paulo, quando Timóteo estava na cidade de Éfeso. Paulo havia incentivado Timóteo a permanecer em Éfeso para combater os falsos mestres. Paulo, inclusive, tinha a intenção de vê-lo rapidamente, de revê-lo brevemente, mas ele vislumbrou a possibilidade de que esse desejo não se concretizasse. E por isso, então, ele escreveu esta carta para dar instruções a Timóteo sobre a maneira que Timóteo deveria se conduzir na igreja do Deus vivo, na casa de Deus. E casa aqui não se referindo a um local ou a uma residência, mas exatamente ao grupo de pessoas que assumiram um compromisso com Deus através de Jesus Cristo. No conceito bíblico do Novo Testamento, casa de Deus são as pessoas, onde o Espírito Santo mora. A igreja de Deus são as pessoas que formam o povo de Deus. A tarefa desta igreja, conforme Paulo menciona no texto que nós já lemos aqui no início da escola dominical, 1 Timóteo 3, 14 a 16, é a de funcionar como uma coluna e baluarte da verdade, funcionar como algo que sustenta a verdade, que mantém a verdade levantada, sustentada, defendida. E esta verdade é declarada no verso 16 com uma frase declaratória chamando esta verdade de mistério da piedade, isto é, a revelação que Deus faz, que deve normatizar nossa vida piedosa, nossa vida de comunhão com Deus. Este mistério é a doutrina da revelação do plano redentor de Deus, mostrando a pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo. Nós vimos sobre esta questão do mistério na pregação da sexta-feira. Ontem nós vimos as 2 primeiras linhas do hino, o verso 16, depois da introdução de que, sem dúvida, grande é o mistério da piedade, nós temos então um hino, uma poesia, com 3 estrofes, 2 linhas em cada estrofe, 2 linhas que formam um paralelo, que trazem um contraste, mas que também completam a informação. E ontem nós tratamos das 2 primeiras linhas, que falam da manifestação do Senhor Jesus em carne, da sua vindicação pelo Espírito, isso é, de como, apesar de sua aparência em carne, uma aparência de fragilidade, a ação do Espírito Santo na vida dele
demonstrou que de fato ele era o Filho de Deus, ele era o próprio Deus, ele era o Messias enviado por Deus. E hoje nós vamos tratar da frase visto pelos anjos e pregado entre os gentios. E vamos focalizar de que participar de missões é compartilhar com a vitória, com o triunfo do Senhor Jesus Cristo. Participar de missões é então ser um associado na vitória e no triunfo do Senhor Jesus Cristo. E esta vitória então é demonstrada de duas maneiras. Primeiro foi demonstrada aos anjos e depois foi proclamada às nações. Vamos orar. Senhor nosso Deus, precisamos da Tua graça, da ação do Teu Espírito Santo, para que a Tua palavra seja compreendida, guardada em nossas vidas, obedecida e amada. Por favor, pedimos que o Senhor realize isto em nome de Jesus. Amém. Paulo então diz que aquele que foi manifestado em carne, isso é, aquele que se encarnou, que se revelou, e fazer missões é pregar a encarnação do Senhor Jesus Cristo, pregar o que é a encarnação, como nós vimos ontem, Jesus se tornar ser humano, pregar a razão desta encarnação, porque isto foi necessário. Sem a encarnação de Jesus, ele não estaria habilitado para ser o nosso Salvador. Se ele não se tornasse ser humano, ele não poderia salvar os seres humanos e mostrar as implicações desta encarnação. Pelo fato de Jesus ter se encarnado, a igreja, quando prega esta mensagem, ela também deve encarnar a mensagem, ela deve abrir mão dos seus direitos. Como nós cantamos num dos hinos aqui da escola dominical, nós vivemos muitas vezes pensando no nosso bem-estar, fazendo as coisas só em torno de nós, só pensando naquilo que nos traz prazer, naquilo que é o melhor para nós. E o hino focaliza então, enquanto ao nosso redor tem tantas pessoas que não conhecem a verdade. O hino então transmite exatamente essa ideia da encarnação de Jesus na sua implicação, na sua aplicação, de que Jesus deixou o seu status celestial de estar rodeado pelos anjos, rodeado de seres perfeitos, e veio a este mundo para estar rodeado de pecadores para nos salvar. Ele veio a este mundo para sofrer, para ser humilhado, mas mesmo assim veio. E quando ele veio, ele sabia por que estava vendo, ele sabia o que lhe aguardava, e mesmo assim veio. Vimos também que Jesus foi vindicado pelo Espírito e que fazer missões é depender da ação do Espírito Santo. O Senhor Jesus, quando encarnado, quando na forma da humanidade, ele dependeu do Espírito Santo para realizar a obra de Deus. Se ele, homem perfeito, dependeu do Espírito Santo para isso, nós também dependemos. E agora indo à terceira frase de que foi visto ou contemplado por anjos. A ideia aqui da palavra, na forma verbal que ela aparece na língua em que originalmente foi escrito o Novo Testamento, é de que foi demonstrado, que ele apresentou a si mesmo aos anjos. Ele se apresentou aos anjos. E esta expressão normalmente é usada para as apresentações do Senhor Jesus depois da ressurreição, como aparece em Atos, capítulo 9, 17, quando o Senhor Jesus aparece então a Saulo, no momento da sua conversão, e o apóstolo Paulo, depois passa a ser chamado assim de Paulo, menciona isso em 1 Coríntios, capítulo 15, versos 5 a 8,
de como Jesus também apareceu aos apóstolos, a Tiago e a ele. Aqui é mencionado que ele aparece aos anjos, a seres celestiais. Os anjos estiveram sempre presentes na vida do Senhor Jesus Cristo, durante o tempo da sua encarnação. Por exemplo, os anjos anunciaram o nascimento de João Batista, que seria o precursor de Jesus, e anunciaram o nascimento do próprio Jesus, ou a concepção do Senhor Jesus, para sua mãe, a Virgem Maria. Anunciaram este nascimento também para José, que estava para casar com Maria. Os anjos anunciaram quando Jesus nasceu aos pastores. Os anjos também estiveram no momento da tentação de Jesus, quando ele foi tentado, mencionado lá em Mateus 4:11, que durante aquele período da tentação, os anjos o serviram, os anjos lhe prestaram assistência. Os anjos também testemunharam a ressurreição de Jesus, Mateus 28, 2-7. Os anjos estiveram então testemunhando, presenciando, removendo a pedra do sepulcro, presenciando então a ressurreição de Jesus e testemunhando desta ressurreição de Jesus as mulheres que foram ao túmulo, aos discípulos. E por último, durante a encarnação, os anjos também testemunharam a ascensão de Jesus, a subida de Jesus ao céu. Atos capítulo 1, versos 10 e 11. De modo que os anjos sempre estiveram presentes no ministério durante a encarnação do Senhor Jesus Cristo. Mas a ideia aqui da frase visto ou contemplado por anjos é que aqui Jesus aparece aos anjos depois da sua ressurreição, manifestando a sua vitória. E nesse caso, Jesus aparece não apenas aos anjos, que nós chamamos anjos bons ou anjos não caídos, mas Jesus também manifesta a sua vitória a todos os poderes celestiais. Veja no livro de Colossenses, capítulo 2, verso 15. Nesse texto, o apóstolo está advertindo os irmãos de Colossos quanto a falsos ensinos, e ele contrapõe esses falsos ensinos exatamente com o sacrifício do Senhor Jesus Cristo na cruz. Ele disse que ali na cruz, o Senhor Jesus cancelou o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, que nos era prejudicial, que ele removeu inteiramente esse escrito de dívida, encravando, pregando ali na cruz. E aí no verso 15 ele diz: e assim ele despojou os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. A ideia aqui é de uma batalha, é de uma guerra, na qual o exército vencedor domina o exército inimigo e despoja, no sentido de que retira suas armas, retira suas armaduras, deixa ele desarmado. Podemos pensar com a polícia enfrentando um grupo de assaltantes que estão armados, e a polícia consegue dominá-los, e depois de dominá-los, retira as armas desses assaltantes e os algema. Essa é a ideia que é transmitida de forma figurada neste versículo. Que ali na cruz, o Senhor Jesus Cristo dominou os poderes e potestades, as forças espirituais do mal,
desarmou, tirou as armas destas forças e as imobilizou. E publicamente os expôs ao desprezo. E publicamente demonstrou que ele é o vencedor, que aquelas forças são enganosas, são fracas, que aquelas forças não têm poder para vencer o Senhor Jesus Cristo. E isso nos leva à primeira menção de vitória do reino de Deus, ou do projeto redentor de Deus, que aparece em Gênesis 3,15. Logo após o pecado da humanidade, do primeiro casal, o Senhor aparece a eles, conversa com eles, e eles vão transferindo a culpa de um para outro até chegar na serpente, e ao lavrar a sentença de Deus à serpente, ela é feita na forma de uma profecia, de que haveria uma inimizade, haveria uma guerra constante entre a descendência da mulher, a semente da mulher e a semente da serpente. Dois povos estariam numa guerra constante, mas que o descendente da mulher, alguém que descenderia da mulher, representando toda a descendência, sendo o representante de toda a descendência, esmagaria a cabeça da serpente. E aqui era uma imagem que também vinha das guerras antigas, quando o rei perdedor era obrigado a deitar no chão, a encostar o seu rosto no pó, e o rei vencedor vinha e colocava o seu pé sobre a cabeça do rei perdedor, para com isso dizer: você agora está sob meu domínio, eu venci, e você agora está sob meu domínio. Algumas vezes, até depois de fazer isso, ele cortava a cabeça do rei perdedor, mas antes ele demonstrava que ele havia vencido. Usando esta linguagem comum à época que Moisés, inspirado pelo Espírito Santo, descreve que haveria uma batalha, mas que o reino de Deus seria o vencedor. E esta vitória se deu na cruz, quando o Senhor Jesus Cristo, então, ele vem e despoja e vence os exércitos inimigos. O Senhor Jesus Cristo descreveu isso de outra maneira, usando uma outra linguagem, quando ele estava aqui na terra e ele expulsava demônios, e os opositores de Jesus passaram a propagar que ele expulsava demônios, mas pelo poder de Satanás. Quer dizer, Jesus conseguia expulsar os demônios usando o poder dos próprios demônios, do chefe dos demônios. E Jesus contra-argumenta dizendo: olha, se Satanás está dividido contra ele mesmo, ele vai perder. Isso não tem cabimento, esse argumento de vocês. E além disso, lembrem-se que os discípulos de vocês, os filhos de vocês, também expulsam demônios, e ele faz isso por quê? E aí Jesus diz: mas se eu expulso demônios pelo poder do Espírito Santo, o que isso sinaliza? Que o reino de Deus chegou, que o reino de Deus se faz presente, que a vitória prometida por Deus está aqui. Aí Jesus usa uma ilustração, que para você roubar os bens de um valente, você precisa invadir a casa do valente e armar o valente, e aí você pode tirar os bens do valente. E o que Jesus está dizendo? Dizendo exatamente isso, que ele, Jesus, invadiu a casa do valente, invadiu o reino de Satanás, invadiu o domínio de Satanás. O valente nesse texto que Jesus menciona é Satanás, que é o príncipe deste mundo, o dominador desse mundo. Jesus então invadiu, vindo dos céus, invadiu este mundo, amarrou então o valente e agora está despojando, tirando os bens do valente. E quais são os bens que Jesus está tirando? As pessoas, certo? Livrando as pessoas, resgatando as pessoas do domínio de Satanás.
Então, a vitória do Senhor Jesus Cristo foi proclamada, foi manifestada às forças espirituais, não só aos anjos celestes que louvaram a Deus pela vitória do Senhor Jesus, vamos ver isso hoje na pregação de tarde e da noite, mas também manifestou aos poderes espirituais do mal. Quais seriam as implicações missionárias disso? Como isso afeta a obra missionária da igreja? Vamos para Efésios, capítulo 3, versos 9 a 11. O apóstolo Paulo aqui, numa espécie de parênteses bem longo que ele faz na carta do assunto que ele vem tratando para explicar o seu ministério, e ele se coloca como o menor de todos os santos, e mesmo sendo o menor, foi dada a ele a graça, o privilégio de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Aí ele continua, e manifestar, revelar a todos qual é a dispensação do mistério, e você já começa a perceber as associações desse texto com aquele de Timóteo, a palavra manifestar, a palavra mistério, que durante os tempos passados esteve oculto em Deus que criou todas as coisas. E isso para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e potestades nas regiões celestiais, segundo o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se você prestou atenção no versículo, não tem como não deixar de se admirar da graça de Deus em fazer de nós seu povo e nos usar para manifestar, para revelar a sabedoria dele, a graça dele, não apenas no mundo visível, mas também no mundo invisível. Note então que Paulo está dizendo aqui, especialmente no verso 10. E isso agora para que pela igreja, isso é, através de nós, a multiforme sabedoria de Deus, esta sabedoria que assume uma variedade de formas, essa sabedoria que se manifesta de uma forma extremamente variada, porque ela é a manifestação da sabedoria de um ser infinito. Então ela se manifesta de uma forma variada, através da igreja. Essa multiforme sabedoria de Deus, essa sabedoria de Deus que aparece de diversas formas, se torne conhecida de quem? Principados e potestades nas regiões celestes. O evangelho, então, está sendo anunciado, a sabedoria de Deus está sendo anunciada, não visando a conversão dos seres celestiais, evidentemente, porque como nós vimos ontem, para que houvesse salvação para os seres espirituais, o que teria que ter acontecido? Jesus teria que ter assumido a forma dos seres espirituais, dos anjos, e ele não assumiu, ele assumiu a forma humana. Mas para testemunhar a estes seres espirituais o quanto Deus é sábio. Então, quando nós vivenciamos o Evangelho, quando nós pregamos o Evangelho, nós não estamos apenas testemunhando a pessoas, a seres visíveis, a seres espirituais, que estão olhando isso e estão conhecendo essa multiforme sabedoria de Deus.
Quando a igreja, então, anuncia o Senhor Jesus Cristo, quando a igreja prega a mensagem do Evangelho, quando a igreja anuncia esse eterno plano de Deus de salvar o seu povo e restaurar a sua criação através da pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo, de sua encarnação, de sua morte, ressurreição, ascensão e envio do Espírito Santo e futuro retorno para instalar o reino de Deus, a igreja está testemunhando também a seres invisíveis da sabedoria de Deus, esfregando no rosto destes principados e potestades o quanto nosso Deus é sábio e quão variada é esta sua sabedoria. Nós nem sempre estamos alertas à realidade do mundo invisível, à realidade do mundo sobrenatural. Mas você lembra aquelas parábolas contadas pelo Senhor Jesus Cristo para ilustrar que ele veio salvar pecadores? Lá em Lucas capítulo 15, ele conta 3 parábolas para ilustrar que ele veio buscar e salvar pecadores. E 2 das parábolas, a parábola da ovelha perdida e a parábola da moeda perdida, ele conclui cada uma destas parábolas dizendo assim: digo a vocês, Lucas 15, 7, digo a vocês que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. E no verso 10, eu afirmo a vocês que a mesma alegria existe diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Imagine isso aí. Sua ação, ou a ação da Igreja de Cristo, provocando reações no céu. Isso para mim é... A gente está longe de perceber isso. Eu acho que para algumas pessoas nem está tocando isso, certo? Porque vive uma realidade tão aqui, tão tangível, tão perto, né? Só crê naquilo que vê, naquilo que pega, naquilo que sente, que falar um negócio desse é como que falar um negócio lá de outra coisa que passa bem acima da cabeça. Mas pare um pouquinho e pense nisso. Quando o Evangelho é pregado, quando Cristo é anunciado e pessoas se convertem, os céus fazem festa. Os anjos se alegram. Olha o impacto disso. Presta atenção nisso. E aí pense nas implicações disso para a nossa vida como igreja e missões. Certo? Para a nossa vida como igreja e o que nós fazemos com o nosso tempo, por exemplo. O que eu faço com o meu tempo? Está produzindo alegria no céu? O que eu faço com os meus talentos? Está produzindo alegria no céu? O que eu faço com os meus recursos? Como eu gasto os meus recursos? Está produzindo alegria no céu? Enquanto que, quando eu uso o meu tempo, os meus talentos e os meus recursos para levar o Evangelho a outras pessoas, e o Espírito Santo atua, e essas pessoas se convertem, há alegria no céu. O impacto disso, né? Você já deu um presente para alguém que você ama muito, e o presente fez mais bem a você do que a pessoa a quem você deu, quando você notou a alegria da pessoa. Isso já aconteceu com você? De você dar algo para alguém, e quando aquela pessoa recebe isso, ela recebe com uma alegria tão grande, que é como se você é que tivesse recebido o presente. Não sei se já aconteceu isso com você, certo? A pessoa manifesta uma alegria que você é que fica alegre com isso. Pronto. Quando a igreja do Senhor Jesus Cristo prega o Evangelho, vive missões, vivencia a verdade do Evangelho, ama os pecadores, prega aos pecadores, busca os pecadores,
e estes pecadores se arrependem, os anjos se alegram, os céus se alegram. Então pense nisso aí, nos anjos se alegrando, nos anjos fazendo festa, porque pecadores se arrependem. É isso que missões faz. Não tem como essa tarefa não ser bem sucedida. Os céus estão envolvidos com ela. Deus está envolvido com ela. Em 1 Coríntios, capítulo 4, verso 9, o apóstolo Paulo, 1 Coríntios 4, 9, ele fala então do seu apostolado e dos outros apóstolos. E ele então diz, porque me parece que Deus pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo para o mundo, tanto para os anjos, como para os seres humanos. A ideia aqui, o apóstolo menciona, o nosso exercício do apostolado, ele diz, é como se a gente estivesse numa arena, num palco de um teatro, sendo assistido não só por homens, mas também por anjos. Que há um mundo espiritual observando nossa vida e que nossa ação nesse mundo visível produz reação lá. Veja ainda Lucas 8, 12. Aqui é a explicação que o Senhor Jesus Cristo está dando da parábola do semeador. Os que estão à beira do caminho são os que a ouviram. Depois vem o diabo e tira-lhes a palavra do coração para não acontecer que, crendo, sejam salvos. Esse é daqueles versículos densos da Escritura, muito densos. Só esse versículo daria uma pregação inteira, ou talvez mais de uma. Jesus está explicando que a palavra é anunciada. E há pessoas que escutam a palavra. A palavra vai no coração delas. Mas depois que a palavra vai no coração delas, o que acontece? O diabo rouba. Então note, há seres espirituais do bem, torcendo para que a pessoa se converta, e há seres espirituais do mal, tentando tirar a palavra que foi pregada. Aquilo que está acontecendo no mundo visível tem uma interação no mundo invisível, há uma batalha. Lembra do que Paulo disse em Efésios 6, a nossa luta não é contra carne e sangue, sim contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Há uma batalha acontecendo. Então muitas vezes você vem assistir um culto aqui no lugar que nós chamamos de igreja, né? E você, não, lá eu vou estar em paz, lá eu vou estar tranquilo, lá não vai ter mal. Olha, aqui é um dos lugares onde ocorre uma batalha espiritual, inclusive com as forças espirituais do mal atuando, certo? Atuando, tentando fazer o quê? Roubar, atrapalhar, para que as pessoas, o que diz o versículo? Creiam na palavra e sejam o quê? Esse é o interesse. Esse é o interesse. O interesse não é nem impedir que as igrejas fiquem cheias de gente, que as igrejas tenham cultos animados. Esse não é o maior interesse. O maior interesse é impedir que as pessoas creiam, porque se elas crerem vai acontecer o quê? Serão salvas. E ele não quer. A obra do Senhor Jesus Cristo teve impacto no mundo angelical, teve impacto no mundo celestial, teve impacto então não só no mundo visível, mas também no mundo invisível. De pessoas lutarem, de seres espirituais lutarem contra o avanço do Evangelho e seres espirituais se alegrarem com o avanço do Evangelho. E aqui mais uma vez,
vem a ênfase na necessidade de oração. E eu quero contar uma experiência pessoal. Durante o tempo que eu estava visitando meu pai, quando ele estava naquele última semana de vida. E aí estava lá com os meus irmãos conversando, e um deles falou, a gente precisa arrumar alguém para substituir nossos pais na tarefa de madrugada. E eu levei um susto e falei, como assim tarefa de madrugada? Aí ele disse, toda madrugada, os dois se ajoelham para orar por nós. Eu levei um susto, não sabia disso, mas aquilo me tocou. E numa madrugada eu levantei e fiz questão de olhar. Já não estava mais meu pai, porque ele já estava deitado, sem condições, mas minha mãe estava ajoelhada. E eu disse, isso explica muita coisa. Okay? Isso explica muita coisa. Conhecendo o meu coração, conhecendo quem eu sou, isso aí explica muita coisa. Alguém lutando por mim e por meus irmãos. Alguém clamando. Alguém entrando na guerra para que Deus nos sustente. Eu temi muito falar isso, por conta do que está acontecendo, mas eu quis falar aos pais. É com vocês, pais, que eu quero falar. Até que ponto você está disposto ou disposta a isso? De sacrificar parte do seu sono, do conforto de sua cama, para clamar por seus filhos. É uma guerra. Não se iluda. Não é só da saúde, da educação. Não é só isso. Há seres espirituais brigando pelo coração dos seus filhos. Há seres espirituais roubando a palavra que é lançada no coração dos seus filhos. E você? Assiste tudo isso passivamente. Tão envolvido com as coisas daqui, com as coisas do mundo, com sua vocação, com sua profissão, com seu conforto material, que nem pensa de que a vida de seu filho é um campo de guerra, que ou vai produzir alegria nos céus, ou vai ter a palavra roubada para que ele não seja salvo. Nossa tarefa como igreja envolve essa batalha espiritual, já com a certeza da vitória, mas também envolve essa batalha espiritual. Voltando a 1 Timóteo 3,16, é dito que ele foi pregado entre os gentios. A expressão pregado entre os gentios fala da proclamação, então, de Jesus aos povos. Pregado significa proclamado, anunciado. Gentios aqui são as nações. Todos os povos do mundo, os povos não judeus, todas as nações. Esse sempre foi o propósito de Deus. Um propósito anunciado desde o Antigo Testamento. Lembra de Gênesis 12, 1 a 3, quando Deus escolhe Abraão. Deus diz, sai da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Eu vou fazer de você uma grande nação, eu vou abençoar você, e através de você e da sua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Então o projeto de Deus sempre foi alcançar todas as nações. Quando ele escolhe Abraão, ele tem esse propósito, formar um povo dentre todos os povos da terra, alcançar todas as nações. De Abraão veio o povo de Israel, e quando Deus
tira o povo de Israel do Egito, resgata o povo de Israel, leva para o Monte Sinai, em Êxodo 19, 4 a 6, Deus faz uma aliança com esse povo e diz: se vocês me obedecerem, vocês serão a minha nação sacerdotal, o meu reino de sacerdotes. Vocês serão a minha nação santa, porque toda a terra é minha. Deus está dizendo: eu não quero só vocês, povo de Israel. Eu quero todos. Eu vou usar vocês para alcançar todos. Vocês serão o meu tesouro peculiar, a minha propriedade peculiar, isto é, o meu tesouro móvel, o meu tesouro que estará se movendo na terra para alcançar todas as nações. Em Deuteronômio, capítulo 4, versos 6 a 8, Deus fala de uma das finalidades da lei. Por que ele deu a lei? Porque se vocês obedecerem, povo de Israel, esta lei, as nações em volta vão ficar admiradas com a sabedoria de vocês, e aí vão perguntar e vão me conhecer. Quando Salomão constrói o templo, em 1 Reis 8, 41 a 43, que ele faz então a oração dedicatória do templo, ele diz: e quando o estrangeiro de um lugar distante que ouvir do teu nome, aí Salomão diz, porque ele vai ouvir, a certeza, esse estrangeiro de lugar distante vai ouvir, e ele se virá aqui e clamar, escuta, Senhor, escuta. Josué capítulo 4, no verso 24, quando Josué relembra os milagres da travessia do Mar Vermelho e travessia do Rio Jordão, ele diz que Deus fez isso para que todos os povos da terra conheçam. O Salmo 67, que inclusive foi o tema de uma das conferências missionárias anteriores, aquela que o pastor Sérgio pregou, não sei quantos lembram, é pedido pelo povo de Israel que Deus nos abençoe, que Deus faça a chuva vir no tempo certo, para que tenhamos colheitas. Para quê? Para que as nações conheçam. E em Isaías, capítulo 49, verso 6, falando da vinda do Messias, da vinda do servo do Senhor, Deus diz ao servo, ao Messias, é pouco você ser o salvador apenas de Israel. Você anunciará a minha salvação a todas as nações. Então veja, esse mandato da igreja fazer missões, pregar a todas as nações, não é algo que surge ali de última hora, Jesus já perto de subir ao céu, e ele reúne os discípulos e diz, olha, tem uma coisa que eu ia quase me esquecendo, vocês devem ir para todas as nações pregar o evangelho. Não. É o projeto de Deus, é o projeto eterno de Deus, já demonstrado desde o Antigo Testamento. E Jesus falou dele antes mesmo da grande comissão, do texto que nós chamamos de grande comissão. Lembra quando ele expulsou os vendilhões do templo? O que ele disse? A minha casa será chamada casa de oração para os judeus. Foi isso que ele disse? A minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, todas as nações. Lembra do que ele disse quando a mulher ungiu os pés dele? Deixa essa mulher em paz. Porque em todo mundo onde esse evangelho for pregado, vão mencionar o que ela fez. Jesus já tinha dito, o evangelho será assim, pregado em todo mundo. Este é o projeto de Deus. E no livro de Colossenses, no capítulo 1, verso 23. Colossenses 1, 23, Paulo diz, exortando os colossenses, se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do evangelho que vocês ouviram e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. O evangelho pregado a todas as nações.
Jesus ordenou isso, Jesus profetizou que isso se cumpriria. Em Mateus capítulo 24, verso 13. Mateus 24, 14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo. Então vai acontecer. Quer você se envolva, quer não, quer a nossa igreja se envolva, quer não, isso vai acontecer. Lembra da história de Esther? Quando saiu o decreto para matar os judeus, e o tio dela disse para ela: olha, Esther, você está numa posição que pode fazer alguma coisa. Quem sabe até foi para isso que você foi colocada aí. Você se tornou a rainha, se tornou esposa do rei. Agora, se você não fizer nada, saiba de uma coisa: Deus vai levantar a salvação de outra maneira. Que o evangelho será pregado em todo o mundo, será. Com ou sem a nossa participação. Se for sem a nossa participação, nós também ficaremos sem as bênçãos. Ok? Mas que o projeto de Deus vai falhar porque eu e você nos recusamos a participar, não vai não. A obra missionária será vitoriosa. Apesar de nós, essa é a verdade. Ela será vitoriosa apesar de nós. Deus tem dito que o evangelho será pregado em todo o mundo. Em Mateus 16, 18. Jesus Cristo falou que estava edificando a sua igreja e que as portas do inferno não prevaleceriam. Ela seria vencedora. Ela invadiria o território do inferno, o território de Satanás, o território dominado pelas forças das trevas. Ela há de invadir, ela está invadindo para que o evangelho seja pregado. Então, a primeira implicação missionária deste evangelho, ou deste Cristo, conforme disse 1 Timóteo 3,16, pregado entre as nações, é que ele será pregado entre as nações. Independente do nosso envolvimento ou não. Independente de você cruzar os braços ou se dispor a agir, o evangelho será pregado a todas as nações. Okay? A segunda implicação é que devemos ter a motivação correta. Em Filipenses 1,15, o apóstolo Paulo diz que alguns pregam a Cristo por inveja, ou para criar contenda, para criar divisão. E ele diz: paciência. Se eles estão pregando Cristo, paciência, certo? Mas nós devemos pregar com a motivação correta, nós devemos pregar com uma disposição correta. Em outras palavras, a gente não deve pregar o evangelho para encher uma igreja, para aumentar uma denominação, não. Ou para ganhar um certo nome diante das pessoas, para ser famoso, não, nada disso. A gente deve pregar o evangelho por amor a Deus, para que haja alegria nos céus, para que pessoas sejam salvas. É isso que a gente deve nos levar a pregar o evangelho. Essa motivação de agradar a Deus, de fazer a vontade de Deus. Devemos depender do poder de Deus. Mais uma vez, esta ênfase, 2 Timóteo 4, 17. Aqui Paulo, falando de sua pregação quando estava preso. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me revestiu de forças, para que através de mim a pregação fosse
plenamente cumprida, e todos os gentios, todas as nações ouvissem. Paulo diz: o Senhor esteve ao meu lado e me revestiu de forças. Quando pregamos a palavra, nós não estamos sozinhos. Lembra da grande comissão que Jesus diz? Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Eu vou estar com vocês. Vocês não vão estar sozinhos. E ele prometeu em Lucas 24, o revestimento do Espírito Santo. E Paulo está dizendo isso. Eu estou preso, mas pude pregar a palavra porque o Senhor esteve do meu lado, porque o Senhor me revestiu de forças. E por último, o que pregar quando nós anunciamos? É Cristo. Não pregar uma igreja, não pregar uma denominação, não pregar costumes de igreja, pregar Cristo. 1 Coríntios capítulo 15, versos 1 a 4. E aqui nós vamos então estar encerrando. 1 Coríntios 15, 1 a 4. Irmãos, venho lembrar-lhes o evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes. Por meio dele vocês também são salvos. Se retiverem a palavra assim como vou-la preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. Aí o que foi que ele pregou? Antes de tudo entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E aí ele fala do aparecimento de Jesus. Esse é o Evangelho. O centro da nossa mensagem missionária é Cristo, o Senhor Jesus Cristo. Sua encarnação, sua vida dependente do Espírito aqui, sua morte, sua ressurreição, sua ida aos céus, o envio do Espírito Santo e o seu retorno para instalar o seu reino. É isso que nós devemos anunciar às pessoas. Implícito nisso está que as pessoas são pecadoras, como eu e você. Porque Cristo morreu pelos nossos pecados. Implícito nisso, que esta mensagem segue as Escrituras, segundo as Escrituras. Então não é a palavra de uma igreja, não é a visão de alguém, não é palavra de A ou de B, é das Escrituras. O Evangelho está fundamentado nas Escrituras, é nessa palavra. É isso que nós devemos pregar. Estamos envolvidos num projeto que garantidamente, certamente será vitorioso. A expansão do Evangelho. A morte e ressurreição de Jesus, testemunhando ao mundo espiritual. Anjos e demônios, testifica isso, que é vitoriosa. E o fato de que está sendo e será pregada no mundo inteiro. Diante disso, devemos estar alertas que não é uma batalha natural apenas, mas sobrenatural. Há um mundo invisível lutando e nos ajudando. Uma parte luta contra nós, outra parte torce e vibra conosco. E por isso devemos nos dedicar à oração. E devemos lembrar que ao pregar o Evangelho, nós estamos entrando numa história que foi planejada eternamente por Deus, que está sendo proclamada desde o Antigo Testamento e que se cumprirá, porque o mundo inteiro há de ouvir o Evangelho. Que a graça de Deus nos capacite como indivíduos, mas também como igreja, a termos esta noção de que estamos num projeto vitorioso. A obra missionária, a tarefa missionária que Deus deixou para a sua igreja. Amém.